dia a todas e a todos. Declaro aberta a 148ª sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Ponto 1. Aprovação das atas da 146ª e 147ª sessões ordinárias, 199ª e 200ª sessões extraordinárias. Já foram enviados para os conselheiros. Alguém tem alguma coisa para ficar aí? Da minha parte, tudo ok. Então, aprovado pela unanimidade. Ponto 2. Processo 122.417.004792, conselheiro relator José Jaime de Andrade Neto, assunto autorização para residir fora da comarca, autoria Fábio Martinez e Bolhões. Dr. Jaime, que é o relator, ele informou que, tendo em vista que era o único ponto material de pauta, era esse, que ele era o relator, ele fez o depósito do voto, pediu que fosse feita a leitura aqui, e então vamos fazer a leitura do voto dele. Ele mandou, inclusive, excelência para todos os conselheiros, né? Exatamente. Mandou para todos os conselheiros e fez o depósito aqui no conselho. A doutora Dias me alcançou. Vamos fazer a leitura do voto do Dr. José Jaime. Relatório. O requerente Fábio Martinez Bulhões, defensor público designado para atuar na 40ª DP de Camaçari, onde atualmente exerce suas funções, deseja autorização para residir na cidade de Salvador. Em 25 de setembro de 2017, folha 24, a Corregedoria solicitou a intimação do requerente para que esse pontuasse os motivos que justificavam o pedido de autorização de alteração do domicílio. Em 27 de setembro de 2017, o autor, em atenção à solicitação supramencionada, informou que sua família reside na cidade de Salvador, que essa depende da sua assistência, e que a pequena distância entre os municípios em nada prejudicaria sua atuação. Ademais, informou que residir em Salvador lhe possibilitaria uma melhor qualificação, pois lhe permitiria participar de cursos, inclusive os oferecidos pela Defensoria. As folhas 32 e 33, a Corregedoria opinou favoravelmente ao pedido. Em 9 de novembro de 2017, vieram meus autos por distribuição. É o que importa relatar. Posso passar ao mérito do voto? Perfeitamente. Do voto. Inicialmente informa esse conselho que, após a distribuição do presente feito, esse conselheiro entrou em gozo de férias. Logo após, houve o recesso do judiciário e, ao término deste, esse conselheiro entrou mais uma vez em gozo de férias, razão pela qual apresenta o presente voto nessa data, dentro do prazo regimental, pois o mesmo encontrava-se suspenso, dada a ausência justificada desse relator. Pois bem, passemos à análise do caso concreto. Conforme relatado a Lures, trata-se de um pedido formulado pelo defensor público Fábio Martinez Bulhões, defensor público designado para atuar na 4ª DP de Camaçari, que deseja autorização para residir na cidade de Salvador. Nobres colegas, a presente questão é de fácil deságio, e por demais conhecida por esse Conselho. E após análise detida do presente feito, em conjunto com o que determina a Resolução número 004/2016, estou convencido de que o pedido merece prosperar. Pelas razões a seguir esposadas, vejamos. É ser disso que a Lei Complementar número 26, de 2006, dispõe ser dever do defensor público. Dois pontos, abre aspas. Artigo 187. São deveres funcionais dos defensores públicos, além de outros previstos em lei e nas Constituições Federal e Estadual. Dois pontos. Inciso 6. Atender pessoalmente os assistidos e comparecer diariamente no horário normal do expediente no seu local de trabalho, inclusive nos casos urgentes, a qualquer momento, salvo nos casos em que tenha de proceder a diligências indispensáveis ao exercício da sua função. Inciso 13. Residir, se titular ou estando em estado probatório, na sede da respectiva comarca ou na sede do tribunal perante o qual oficia, salvo autorização expressa do defensor público geral, em caso de justificada e relevante razão, após ouvido o Conselho Superior. No entanto, fecha aspas ali, no entanto, em 4 de abril de 2016, esse Conselho Superior, atendendo uma realidade vivenciada especialmente pelos defensores que trabalham no interior do Estado, aprovou a Resolução número 004/2016, a qual disciplina a autorização excepcional para a residência de defensores públicos fora das comarcas de atuação, estabelecendo critérios objetivos. A relevância do pedido, a conveniência e o interesse da administração, na forma contida em seu artigo 3º, em verbis, abre aspas, artigo 3º.
A autorização está condicionada à prévia comprovação dos seguintes requisitos. 2 pontos. 1. Entende-se como comarca próxima aquela cuja sede esteja a uma distância máxima de 80 km da sede da comarca ou localidade onde exerce suas funções, de modo a oportunizar pronto deslocamento à sede da sua comarca para atendimento de situações emergenciais, urgentes e necessárias. 2. O requerimento devidamente motivado deverá ser apresentado ao Conselho Superior pelo interessado. 3. O pedido a que se refere o caput desse artigo deverá ser instruído com documentos comprobatórios dos fundamentos invocados. 4. A Corregedoria Geral promoverá as diligências que julgar necessárias a fim de completar a instrução do pedido. Pois bem, numa simples análise do pedido autoral, de logo vislumbramos que o mesmo preenche os requisitos elencados na Resolução número 004/2016, quais sejam proximidade entre as comarcas, a inexistência de prejuízo, haja vista que a distância entre as sedes das comarcas não é superior a 80 km, bem como a informação pelo requerente de que a residência na capital baiana é mais favorável ao cultivo dos seus vínculos familiares, sociais e ao aprimoramento profissional, estando, ao meu sentir, plenamente justificada a relevância do pedido, de modo a autorizar a residência com marca diversa daquela em que ora atua. Por fim, ressaltamos o parecer favorável da Corregedoria, que, de forma inequívoca, opinou pela procedência do pedido, em razão de respeitar totalmente os requisitos previstos na Resolução número 004/2016. Dispositivo. Isso posto, tendo o requerente observado os critérios objetivos estabelecidos pela Resolução número 004/2016, voto pelo deferimento do pedido autoral. Sala de Sessões do Conselho, 5 de março de 2018, José Jaime de Andrade Neto, conselheiro eleito, relator. Posso terminar a votação? Precisa. Eu sugeri uma aprovação por unanimidade, que já é recorrente, ninguém tem nada contra. Todo mundo Não tem nem o que discutir uma coisa dessa, o colega analisou a fundo a coisa aí. Então, aprovado por unanimidade? Sim. Então, aprovado por unanimidade. Ponto 3. O que ocorrer? Alguém tem algo a colocar? Eu tenho. Eu gostaria depois. Doutor João. Doutora Vilma, pode ir. Não, sou. Somente desejar um bom dia a todos os presentes, os que nos assistem também pela transmissão. Uma excelente semana. E a fala vem no sentido de trazer a conhecimento as deliberações da categoria na última GE, realizada no dia 23 de fevereiro, no qual manifestado o apoio ao projeto na íntegra do texto encaminhado. E a DEP vem aqui trazer esse fato, que é de total e fundamental importância para a instituição, principalmente no sentido de pontuar junto ao seu corpo diretor e também pedir essa manifestação e esse endosso a esse posicionamento da categoria, no sentido de firmeza e robustez em relação ao texto que hoje se encontra em deliberação na Assembleia Legislativa, para que não haja supressão de qualquer direito ou, vamos dizer assim, pontos que os defensores públicos nas manifestações classistas vêm entendendo como favoráveis à classe. Então, a ADEP endossa e traz a conhecimento esse posicionamento da nossa GE aqui para o Conselho, para que nas deliberações, nas tratativas, principalmente junto ao Executivo, que a gestão da Defensoria Pública seja firme e, logicamente, a gente sabe que isso já vem ocorrendo, mas que por ser um ano eleitoral, ser um ano com algumas agendas, como a Copa do Mundo, que a gente sabe que acaba, de certa forma, congestionando e até sobrestando a vida do cenário político, né, no país, o máximo empenho e a máxima dedicação para o quanto antes a gente ver esse projeto aprovado, no que a ADEP também está indo turno à luta junto à Assembleia Legislativa e a políticos que consideramos chaves também dos encaminhamentos pertinentes. Então essa é a fala que a associação queria deixar aqui no dia de hoje. Doutora Vilma? Olá, bom dia a todos e todas. A Ouvidoria Cidadã vem aqui com
depois de uma longa batalha em que atravessamos o Estado, realizando 33 audiências nas 29 comarcas com atuação da DPE Bahia, convidar todos e todas para o ato de posse do nosso grupo operativo, de todos os membros eleitos, no dia 13 de março, às 15 horas, no auditório da SDEP. E em seguida estaremos realizando, no dia seguinte, o 6º diálogo interinstitucional, com a participação da sociedade civil, de diferentes segmentos, conselhos de direitos. E esse é um momento muito importante em que nós temos a expectativa de que essa ferramenta, que efetivamente o Grupo Operativo é o nosso conselho consultivo e que acompanha nossas ações em cada cidade, que possa, de todas as situações que vivenciamos desde 2013 até aqui, nós restabelecemos o diálogo com o Grupo Operativo e que esse biênio 2018-2020 tenha a força de até mesmo a gente lá para frente ver a possibilidade de pessoas vindo do interior também para participar do processo eleitoral da própria ouvidoria externa, que essa nunca era uma realidade, não foi uma realidade até aqui, né? E nós elegemos pessoas incríveis na Bahia inteira. É importante dizer que nós temos uma diversidade impressionante nesse novo grupo de membros do Grupo Operativo e que essa experiência possa inspirar as outras ouvidorias pelo Brasil afora, já que é a única ouvidoria externa que tem um grupo operativo. Outras ouvidorias têm tentado constituir conselhos e mesmo grupos consultivos, e fica extremamente difícil por não haver às vezes, por a própria dinâmica, né, do que está ocorrendo nas outras defensorias públicas. Então, a gente celebra e de fortalecer esse mecanismo de participação e controle social, de acompanhamento e ligações através de pontes entre a sociedade civil e o trabalho que a DPE desenvolve em todo o estado da Bahia. Portanto, esse é um momento importante para a ouvidoria e para o conjunto da Defensoria Pública da Bahia, por estar fazendo acontecer e fortalecer, efetivar, ter vida o seu grupo operativo. Eu fico feliz em saber que foi marcada a data de posse, né? A gente Santa Marta está aguardando isso. Lá foi eleita uma pessoa, uma mulher negra e de terreiro. E a Lorixá. E é isso. Então, assim, é bem representativa para o município de Santo Amaro. E nós estávamos aguardando ansiosos a data dessa posse. Parabéns para a ouvidoria, né, realizando um bom trabalho em todas as comarcas da Defensoria. Vamos construir juntos essa articulação com a sociedade civil. Obrigada. Eu queria falar uma coisa, mas é bem rápido. Eu não sei se os senhores viram a reportagem de ontem do jornal Correio da Bahia, que fala sobre a nossa instituição numa manchete muito própria de um jornalismo. Me perdoem os colegas que deram entrevista, que não foi, eu sei que vocês falaram, não foi com esse objetivo, tanto Vossa Excelência como a doutora Giana, né, falaram dentro de um contexto, foi entrevistado num contexto, e a manchete é a Bahia sem defesa. Né? E diz textualmente que a instituição foi procurada por 2 vezes pela reportagem e a instituição não deu retorno. Né? Passando. Eu queria só a instituição e tá lá. Mas aí, a senhora falou, doutora, tanto mente, que a doutora Giana, que faz parte da administração superior, e ele apresenta a doutora Giana como coordenadora executiva.
da capital. Então, ele não pode dizer que a instituição não respondeu a eles. Né? Doutora Giana estava, falou, e não sei se como a instituição vai ver, mas a reportagem é extensa, né? E que pese as falas dos colegas, seria bom que depois o Dr. Clérigo ou o Dr. Rapson levasse a realidade. Primeiro desmentir, dizendo que a instituição não deu retorno. Doutora Giana representa a instituição e tem cargo da administração superior. Doutor Daniel Nicuri, além de ser defensor público, é membro do Conselho Superior reeleito. Então a instituição não foi omissa à reportagem. Vamos corrigir isso. Né? E eu peço aos senhores que, se entender, a administração entender que merece uma resposta mais contundente, que o faça, porque a Defensoria, a da Bahia não está sem defesa. A Bahia precisa de defensor público. É verdade, precisamos de mais. Mas dizer que está sem defesa, não está sem defesa. Muito obrigado e desculpem. Doutor Rapson, ainda sobre a reportagem, doutor Raul, logo que tomamos conhecimento, que a associação também não foi procurada em relação ao conteúdo do que foi reportado. Entramos em contato através de nossa SCOM. Hoje chegamos a emitir uma nota um pouco, não extensa, mas para os padrões daquilo que é veiculado, geralmente eles não acabam por não publicizar na íntegra. E hoje, na edição de hoje, ainda saiu uma pequena fala, ou seja, pegaram as 2 linhas da nota que a gente enviou, mas, de certa forma, o posicionamento da associação em relação àquilo que foi reportado na matéria. E hoje nós estaremos pegando essa nota que confeccionamos, direcionamos ao jornal e colocando na íntegra nos nossos veículos de comunicação. A gente também entende com Vossa Excelência que a Defensoria Pública tem uma série de deficiências estruturais, uma série de números, mas realmente... Dizer que o Estado, muito dura, e leviana, entendeu? E leviana. Quer dizer que nós estamos sem defesa, a Bahia está sem defesa? Não. Porque o senhor está trabalhando, a doutora Marta está trabalhando, o doutor Daniel está trabalhando, eu estou, e a administração está aqui também, está trabalhando. Então... E só uma lida que, na realidade, essa jornalista, quando me procurou, ela me informou que foi Daniel que tinha passado o contato, e eu mandei para ela 2 folhas de e-mail com todas as perguntas e todas as respostas foram tanto para mim quanto para a Soraya, mas enfim, a gente sabe como é o jornalismo na Bahia. Sabe. E a impressão da matéria, segundo ela, por isso que a gente teve o cuidado, inclusive, de responder prontamente no dia que ela me ligou, no mesmo dia como o Daniel me falou que seria uma pessoa que iria me procurar, a gente encaminhou a resposta. E ela tinha me informado que seria uma resposta para fazer um mapa de como é a Defensoria na Bahia. Passamos todos os contatos, ela inclusive queria direcionar a matéria no sentido de que aqui na Defensoria Pública ainda teria fila, as pessoas ainda dormiam na fila, a gente falou que isso não acontecia mais, passei o agendamento online, 129, tudo isso. Mas enfim, nós estamos avaliando inclusive porque às vezes, assim, para a administração, talvez não seja, acho que para a associação sim, acho que o João foi corretíssimo no sentido de dar essa resposta, porque para a gente pode avaliar, porque às vezes o falar da administração pode ter uma outra matéria, uma outra repercussão. A gente está analisando em relação a isso também. Tudo bem, porque ela faz questão também. Mas tudo, inclusive ela passou para mim, passou para a Soraya, passou para a própria Ascom, todos 3 responderam, e ela ainda estava tentando contato de classe diretamente, que Daniel ainda me falou sobre isso. E a gente falando, mas se ela só tem contato com a Ascom, para que ela quer mais outros contatos? Porque o correto é a Ascom com a Ascom. Claro. Mas como a gente tem eu sou sobrinha de jornalista, ela me fez uma entrevista, inclusive eu escrevi, ainda fiz uma entrevista com ela por telefone de mais de 2 horas. Então assim, ela tem isso gravado também. Tem isso gravado. Parece uma reportagem que lembrava. Doutora Célia. E ela critica até porque a Defensoria Pública tem mais defensoria no crime do que na área de família. Imagina.
E é bom destacar que nós temos muitas falhas, mas as falhas apontadas na reportagem não são as nossas falhas. Não são as nossas Inclusive, falhas. a maioria das questões são Muito bem relacionadas colocado. ao Poder Judiciário e não à Defensoria E não a da Família. defesa, muito bem Não colocado. da vara da família, vara fechada, então assim, muito é bem realmente colocado. uma reportagem leviana. Ela faz. Muito bem colocado. Pode entrar aqui. Eu também estou na fila. Depois vou na fila. Eu fui procurado pela jornalista, disse que uma outra pessoa me indicou como fonte, provavelmente porque para minha atuação acadêmica e minha pesquisa, mas eu acho que, embora a questão da fila tenha sido um problema, porque a gente avançou muito nisso, eu acho que a gente pode canalizar isso de uma forma mais positiva. A manchete é sensacionalista, claro, o povo sem defesa, mas se você olhar ali, o nosso problema é estrutural e não está no nosso controle. O nosso problema é predominantemente orçamentário mesmo. A gente não está em todos os estados abertos porque a gente não quer. É que a gente não tem como estar. E aí eu acho que a gente consegue avaliar isso de uma forma mais tranquila. Ela realmente tentou contato de Clécio. Eu falei, Jean, ela tentou contato de Clécio, mas eu disse a ela, siga o caminho institucional. E eu posso falar em meu nome, pela avaliação que eu tenho, da minha atuação, mas para o chefe da instituição, o caminho institucional. Mas eu acho que eu nem sei, aí claro que a administração que vai dizer, que essa questão de dizer que se omitiu ou não, acho que a reportagem, nesse caso, mostra que fontes da Defensoria foram ouvidas e responderam, né? Foram ouvidas e Os responderam. dados estão ali, né? Exatamente. Então eu acho que o pior da matéria é a manchete. E até a questão da fila, que é uma coisa que, não sei se é o caso da Defensoria querer responder ou não, é o problema da informação crônica, ou seja, quem foi lá e não conseguiu atendimento é uma coisa que a gente não tem nem como mapear, como saber que foi, saber se foi. Então, eu também não... Eu acho que realmente o que chama a atenção negativamente é a manchete. Mas tem como aproveitar isso de forma positiva, eu acho, se souber articular. Talvez não faça sentido, é a administração que decide a estratégia, né? Eu não vejo também sentido no enfrentamento, não. Olha, na ouvidoria, quando as jornalistas pautam, primeiro que por uma questão de relação com os movimentos sociais, às vezes também a gente indica outras pessoas para dar entrevista. É diferente de quando a gestão é acionada ou no plano geral da instituição. Mas eu acho que uma coisa assim, importante é que a gente sabe que 2018 não vai ser um ano muito fácil. Né? A gente está numa situação também pré-eleitoral e é importante que, não por um enfrentamento, né? Mas da própria Ascom, às vezes não é possível a gente encontrar com o profissional, com a jornalista, o jornalista, mas a gente tem alguma margem também de segurança do próprio conteúdo. Né? Você não vai impor nenhuma censura, não é nada disso, mas uma margem em torno do conteúdo, porque é um ano complicado e, enfim, a situação da comunicação aqui, a gente está vendo o que está ocorrendo em alguns veículos, né? Uma situação de crise muito séria, em que muitos profissionais que conheciam profundamente as instituições estão sendo desligados desses veículos, né? E em outros, lamentavelmente, polarizados pela questão eleitoral. Né? E, às vezes, quando a jornalista me liga, eu disse assim, não, eu gostaria de te encontrar. Né? Isso, para a gente, é também uma margem de segurança. E se vai por escrito ou por telefone, realmente, para mim, é preocupante quase sempre, porque, enfim, né? Às vezes você está lidando com questões muito melindrosas, como foi a questão do feminicídio aqui, e a gente preferiu sempre chamar os jornalistas para conversar, porque a gente, enfim, né, estávamos ali também colocando um ponto de vista. A mesma coisa em relação à questão das mortes violentas no estado da Bahia. A gente está vivendo aí uma situação
como ocorreu aí no DERBA, em que a própria instituição policial está sendo denunciada por membro da família de ter, após a morte, ter gravado um áudio, né? E está vinculado na imprensa e a própria polícia agora tentando se defender. Mas, para a gente, eu penso que é importante sempre essa possibilidade de ver o profissional. Não é uma questão também de uma segurança, porque vai ser um ano extremamente complicado, extremamente complicado. Às vezes a gente vê determinadas matérias assim, se diz, mas como que isso é possível? É possível pelas questões que estão sobre a mesa, né? E eu acho que devemos batalhar e, inclusive, pautar a mídia em algumas questões, inclusive essa de dizer qual é a real situação em relação aos recursos, né? Mas não acho que no tipo de discussão que a Defensoria está passando, não acho que esse é o momento. Nesse caso, doutora Giana, deixa eu passar, sim, porque o que a Defensoria está buscando agora é muito mais importante do que contestar essa matéria. É coisa, não é? Eu acho, desde que eu entrei na Defensoria, eu vi que a gente amadureceu em alguns pontos nessa parte da assessoria de comunicação. Tem a questão da limitação orçamentária, que a gente até votou como conselho, né? E também a ADEP tem feito um trabalho importante nessa parte de fortalecimento institucional, mas eu acho que a gente está caminhando ainda. E sempre que essas matérias aparecem, elas vêm para polemizar algo que nós faltamos, algo que nós ainda não temos, ou um trabalho que nós não desenvolvemos por a nossa ausência nos municípios, nas comarcas, ou um trabalho que nós prestamos, mas que é considerado insuficiente de alguma forma. E aí eu acho que é disso que a gente precisa assim, amadurecer um pouco, no sentido de ter um fortalecimento da assessoria de comunicação mais sistemático para sempre estar pautando coisas importantes. Por exemplo, agora eu vi no ônibus o amparo, né? Eu não tinha conhecimento, vi no site da Defensoria e eu achei muito importante. E é um trabalho que é muito bem visto aos olhos da sociedade, ao contrário, por exemplo, do trabalho criminal, que, como você vê na matéria, tem um tom pejorativo, né? Que tem mais defensores criminais do que na área de família, o que é um absurdo, né? Considerando o trabalho, a função da defensoria. Esse negócio de amparos, não? Eu estou por fora do debate, eu só vi a publicidade, né? Em termos de publicidade. Então, assim, nós temos muito o que divulgar, o que publicizar, o que fortalecer a nossa instituição, e sempre que sai uma matéria mais densa, é no sentido de nos criticar. E eu acho que a Ascom tem que fazer esse canal de sempre ter matérias, debates, ter algum veículo de estar divulgando os trabalhos também que foi feito naquele acidente da tragédia de Magrande. Eu também acompanhei pouco, mais pelo site, no Carnaval, fortalecer mais essa relação. Mais alguém? Bom dia a todos. Eu concordo na questão dessa matéria, eu concordo com o Dilma e também com o doutor Daniel, mas também tem um lado da instituição que eu acho que deve ser observado, porque estamos num momento difícil para a instituição e precisamos que ela seja fortalecida. Então, eu entendo que a instituição tem matérias, tem situações que podem ser divulgadas pelas Ascom para fortalecer mais ela, e principalmente esse momento que estamos vivendo, né? Temos projetos de lei que precisa ser aprovado, então é necessário que matérias positivas para que fortaleça a instituição seja publicada. Não é entrar num debate dessa questão, dessa entrevista, dessa reportagem, não é isso, mas que outras situações sejam postas para a sociedade de maneira a fortalecer. Há poucos dias mesmo a Ascom solicitou a questão do relatório anual, né, das atividades da Defensoria Pública. Esse relatório é com base nos relatórios dos defensores públicos. E fala que o Conselho sem nenhum problema, que eu estou fazendo correção e tudo, e a gente verifica que os relatórios são preenchidos
de maneira equivocada, entendeu? E isso amanhã pode gerar até uma situação publicada e tudo, uma situação assim, como se nós temos tantos números, como se justifica uma reportagem como essa? Então, eu acho que é importante a participação, a atuação da Ascom na divulgação. Tem a atividade itinerante que tem sido muito bacana, que é muito importante, que tem atendido tantas pessoas. Tem a atividade do carnaval aí, que foi muito boa, a Defensoria não é o primeiro ano, mas que reiteradamente tem feito um trabalho muito bom. Enfim, é fortalecer para que uma matéria dessa não chegue até a prejudicar o andamento e o resultado da proposta de lei que está lá em Assembleia. É isso que a gente deve olhar, e eu parabenizo inclusive a Ascom de já ter se posicionado, ter colocado uma matéria falando sobre isso, né, para fortalecer a instituição. Mais alguém? Bom, primeiro, Dilma, que bom que nós conseguimos restabelecer os grupos operativos que nunca deviam ter parado de atuar. Só a gente sabe o quanto foi difícil fazer essa construção, mas que bom que está chegando ao fim e que, novamente, a Defensoria vai voltar a ter representações da sociedade civil também na cidade do interior e não só centralizada aqui em Salvador. Em relação à reportagem do Correio da Bahia, foi engraçado até, por um lado, acompanhar a discussão, porque eu ouvia o doutor Raul do senhor falando e eu já estava preparado para dizer, quando eu achei que ia terminar a discussão, uma coisa interessante sobre as matérias. A imprensa, a gente sabe como funciona o jornalismo, como funciona a imprensa. O que vende é a notícia polêmica, o que vende é a notícia crítica. Não só o que vende o jornal, mas o que repercute até dentro das instituições. Eu ia comentar que, na semana passada, houve uma série de matérias na imprensa sobre a Defensoria. Houve uma matéria na televisão, na Rede Record, sobre a Defensoria, que vieram aqui, eu fui entrevistado, as pessoas fizeram imagem aqui. E o que eu ia comentar é o seguinte, que eu não vi a matéria como saiu na Record. Mas eu tinha certeza que tinha saído de uma forma tranquila, porque ninguém vai comentar comigo sobre ela. E quando a matéria sai positiva, normalmente não tem comentários. Eu vi a reportagem da Record, entendeu? E foi retocado. Exatamente, foi isso que eu imaginei, eu já presumo. Foi retocado. Eu já presumo, porque até internamente não tem repercussão, não, tem uma não matéria que soe mal. Eu só li ontem à noite, doutor. Ontem à noite, né? Do Correio da Bahia, eu só li ontem à noite. Eu acho que isso aí foi publicado ontem do Correio da Bahia. Foi? Não sei. Foi Eu li publicado ontem à no noite. ontem. Foi publicado no jornal de ontem. E veja que de 2015 para cá, o crescimento de matéria sobre defensoria na imprensa é uma coisa assustadora aqui na Bahia. Acho ótimo, eu concordo. assustador. Muito eu sei disso. Se você olhar, por exemplo, o noticiário que é feito no Carnaval, é monopolizado pela Defensoria, pela atuação da Defensoria. Recentemente, a atuação que houve mais grande foi extremamente nesse noticiário na imprensa. Rádio, jornal, televisão. O erro que nós cometemos, doutor Rafa, desculpe a intervenção. O erro que nós cometemos quando do acidente da Fonte Nova, que nada fizemos, exatamente, nós corrigimos com Mar Grande. Entendeu? Nós corrigimos com Mar Grande. Exatamente. Certo? E isso foi bastante noticiado. Eu já perdi a conta das entrevistas que o Soraya deu sobre isso. Certo. Para a rádio, para a televisão. Doutor Gil Braga também. Doutor Gil Braga também falando muito sobre isso. Quando a gente lançou, aqui aprovado pelo Conselho, o Sistema de Planejamento e Expansão da Defensoria, que fez uma entrevista coletiva, isso repercutiu em todos os jornais, televisão, rádio. Só que normalmente isso não chega em comentário. O comentário que vem é quando há alguma coisa negativa. Sobre essa matéria especificamente, é óbvio que o título não é bom. É óbvio que há uma série de informações erradas na matéria. Inclusive no título tem. Que quando ele aponta esse déficit de defensores públicos, não sei de onde foi retirado esse número, porque o número que o IPE aponta não é esse. O IPE aponta um total que vai entre 867 e 1.235, só que nós não temos 0 defensores. E o título coloca um déficit de 1.239, então não sei de onde saiu isso. A Ascom, quando procurada, respondeu por escrito. Não foi só a entrevista, foi por escrito a resposta. Então, você tem alguma informação diferente aí. Enfim, mas eu acho que é a coisa assim que a gente tem que melhorar na nossa política de comunicação, e aí cabe a todos nós percebermos. Eu acho que a primeira coisa é quem tem que centralizar
a intermediação de reportagem, de acesso, é a ASCOM. Então, os defensores, inclusive, que fazem parte da administração, que são procurados diretamente, não podem responder diretamente sem entrar em contato com a ASCOM. Isso é política institucional de comunicação. E vejo que nessa matéria, a jornalista procurou a ASCOM, mas ao mesmo tempo procurou um defensor, que foi o Daniel, não sei se procurou outros defensores, através de Daniel procurou outro defensor, que foi Giana, através de outra forma procurou outra defensora, que foi Soraya. Então foi procurando várias formas diferentes de acessar, de modo que a instituição termina, a fala institucional termina sendo não conversada entre si e sendo descentralizada. Então é um cuidado que a gente tem que ter e que faz parte realmente de estabelecer uma política de comunicação da defensoria, de política de relacionamento com a imprensa na defensoria, para evitar que esse tipo de problema aconteça. Em relação à matéria, ter coisas negativas, coisas positivas, isso faz parte da liberdade de imprensa mesmo. É assim que funciona. A gente também tem que ter um amadurecimento para entender que as referências à defensoria nem sempre vão ser positivas, às vezes vão ser negativas também. Tanto na imprensa quanto um caso que foi semelhante, que foi aquela, eu não lembro se foi a novela, foi a novela que tinha a cena, que falava mal do atendimento. Isso faz parte da liberdade da comunicação. Eu não achei nada demais que precisasse. Enfim, nós estamos crescendo. A defensoria tem e aqui na Bahia isso está sendo muito nítido, tem aparecido cada vez mais, está sendo cada vez mais reconhecido. Isso vale, isso tem um lado bom e tem um lado ruim também, a gente tem que se preparar para isso, se acostumar com isso. Então, por exemplo, quando vem um grupo de torcedores procurar a defensoria para falar de estádio, nunca ia fazer isso antigamente. A procura é verdade. Eu senti falta até, doutor, que todo mundo tivesse vestido com a camisa do Bahia. Pois é. Mas esse tipo de procura, doutor Raul, normalmente era para o Ministério Público, ninguém lembrava da defensoria. É verdade. Antes ninguém lembrava, isso é um diferencial. Isso é um diferencial de atuação. Todo mundo ali vestiu com a camisa do Bahia. Pois é. E o doutor Pedro foi excluído da reunião. Eu percebi. Não quis falar lá, mas o Marcelo é um homem honesto, entendeu? Já derrubou o prato. A reunião foi marcada nas férias dele intencionalmente, para ele não participar. Que miséria. Mas enfim, sem brincadeira. A brincadeira parte. É uma procura que demonstra que a instituição está alcançando uma visibilidade maior, está alcançando um reconhecimento maior do que sempre teve. Então, enfim, esse é o relacionamento com a imprensa, esse é o relacionamento com a mídia. Às vezes a gente vai gostar, às vezes a gente não vai gostar, paciência. Eu acho que é importante a gente continuar realizando o nosso trabalho, continuar demonstrando com os fatos. E aí fica uma dica também para a gente prestar atenção em todas as reportagens que aparecem também. Mas é porque eu sou da velha guarda, muito rápido. Não, mas não é isso. É porque é o que choca a gente. E o que aquilo ali eu senti o cheiro de uma pessoa, entendeu? Pode ser. Pode ser, mas é o que choca, o que termina chocando a gente é isso. A gente não vê as notícias boas e termina superdimensionando. A sua ponderação é correta, doutor. Eu não Doutor Robson, no sábado, às 5 horas, eu estava lá no Evolução Hip Hop, no quadro Direito e Cidadania. Foi a primeira vez que a ouvidoria foi convidada para falar. DJ Branco convidou. E é legal, porque eu acho que são outros espaços onde a gente vai falando, tem os serviços, vamos lá, dizendo às pessoas, falando do núcleo de saúde, de outros lugares que a população, dizendo para as mulheres, né, que toda a população da periferia que ouve aquele programa é a maior audiência na faixa da educadora, é o Evolução Hip Hop, e dizendo para as mulheres, todas que acompanham o programa, se seu filho for preso, você não precisa vender sua casa, seu advogado, é o defensor. Isso para a gente é muito importante. Sim. Então, e tudo isso foi aí, durante esse final de semana, né? Pois é, e é uma conquista de espaço também. É um excelente espaço que a Defensoria conquistou de estar lá, tendo essa possibilidade, através da ouvidoria, de dialogar com a população. Ainda mais um programa que o público-alvo é o público potencialmente da Defensoria. É a Evolução Hip Hop. Mas, enfim, isso faz parte mesmo, faz parte da democracia. E a gente tem que conviver com o lado bom e o lado que desagrada na democracia também. Então, pessoal, sem mais o que... Considerando que os processos de promoção e remoção estão suspensos por ordem judicial e considerando o fim do curso de formação que está se aproximando,
eu questiono a administração se vai haver um outro processo de designações e como que vai ser feito isso, se vai ter algum critério objetivo, porque da última vez que aconteceu a classe intermediária foi preferida do processo e aí os colegas até solicitaram uma reunião com o defensor geral para tratar desse ponto, mas até o momento não teve essa reunião. E aí eu questiono isso, já que essa vai ser, por enquanto, a movimentação da nossa carreira, enquanto não for julgado o processo. Bom, primeiro, vou repetir que a classe intermediária não foi preterida no processo, a classe intermediária participou do processo. Mas o que acontece é que ela não participou do processo para a classe final. Mas a classe inicial participou para a classe final. E a classe intermediária não participou para a classe final. A classe intermediária não participou para a classe final. Como sempre aconteceu na defensoria, as pessoas que são titulares não participam de designação. Não, Dr. Rafa, me perdoe, mas isso nunca aconteceu na defensoria. Aconteceu sempre na Desde defensoria. que eu entrei, não havia, quando a designação, me perdoe, mas isso não é Marta, eu vou te fazer verdade. uma pergunta. A senhora foi designada para onde? Eu fui designada, eu sempre fui classe inicial, E foi designada eu fui para? designada para Ilhéus, que era o Certo. final, fui designada para Santo Antônio de Jesus, que Doutora era Isabel, como a intermediária. doutora Marta foi designada para Ilhéus, a senhora teve a oportunidade de ser designada para Ilhéus? Alguém te perguntou se a senhora gostaria de ser designada para Ilhéus? Doutora Giana, alguém te perguntou? Não. Doutor Raul? Doutor Rapson, o critério, com licença, mas o Ninguém foi perguntado, doutora critério eram as novas pessoas, né? Pois é, mas aí que está a diferença, E aí? doutora Marta. A senhora é titular, a senhora não é mais uma nova pessoa. Não, A senhora mas, já doutor falou, Rapson, doutora. o senhor está argumentando isso, mas Não essa estou questão... argumentando isso é realidade, doutora Marta. Sempre foi assim, quando a senhora foi designada, eu que já era titular, nunca tive a opção de escolher nenhum lugar que a senhora foi Doutor designada. Rapson, nunca, desde que eu entrei na defensoria, nunca houve designação doutora Marta, que a senhora da não tá final entendendo. somente para a final. Eu Mas é isso que a entendo senhora não está entendendo, que o doutora Big Marta. Fone, né, vocês regularizaram o processo através de um edital, tudo bem. Mas o Big Fone, como a gente chamava, né, os novos entraram, nós entramos no concurso na gestão de doutora Célia, que começou esse processo, era aberto o telefone realmente para as pessoas que estavam ingressando na carreira e não eram titulares. E os Tudo outros bem têm a nesse opção de ponto. escolher? Certo, mas a questão é que essas pessoas da final são também titulares. As pessoas que participaram do processo são também titulares. São titulares, da E classe se final. a abertura do processo de remoção, promoção, de movimentação na carreira, na verdade que é designação, tem que ser aberto respeitando o critério da atividade. Esse é o critério que desde o Doutora Marta, início a tem senhora sido está equivocada, respeitado. doutora Marta. A designação não existe critério de individualidade. A administração, nesse caso, resolveu utilizar esse critério. Pronto, existe E ele não resolveu usar esse critério dentro da classe, doutora Marta. Agora, a senhora está querendo polemizar, mas a senhora sabe, porque o defensor intermediário pediu uma reunião com o defensor geral e já disse que vai fazer reunião com eles. Já respondeu isso. Ok. Então, Só quero esclarecer justamente porque, como não há processo regular de Eu- remoção e promoção, essas designações são a nossa movimentação na classe. pois é. E eu estou esclarecendo aqui, porque a senhora disse que sempre aconteceu, não aconteceu. E eu mostrei aqui com exemplos aqui no conselho, as pessoas todas aqui. Nenhuma teve a opção, apesar de todas serem mais antigas que a senhora. Nenhuma teve a opção de ser designada quando a senhora foi designada. Mas, doutor Rafa, a questão é que o seu critério que o senhor está falando não é verdadeiro, porque as verdadeiro, doutora Marta. as pessoas da final também são titulares, Rafa. Eu sei, doutora Então, Marta. elas participaram do processo, elas Pois é, também são doutora titulares. Marta. Esse Eu estou argumento dizendo ele não aqui. é igual para a final e para a intermediária. É igual sim, doutora Marta. Porque E as da pessoas classe de final final, de participaram da inicial classe também são final e da titulares. intermediária. As pessoas de classe inicial também são titulares. Mas não principalmente trabalham, classe eles são final. titulares, doutora Marta. Não tiveram a opção de escolher de serem promovidos e removidos para os lugares onde eles estão. Tudo bem. A É senhora como você sabe que falou, foi é assim uma que foi questão, tratado. designação é um ato discricionário do defensor público geral, nesse ponto. A questão é que existe uma questão de construção dentro da defensoria, de que a pessoa que é mais antiga é respeitada quando há um critério, né, que não é previsto na lei, e isso não aconteceu. E eu solicito à administração, né, enquanto eu estou aqui no conselho compondo, enquanto classe intermediária, que a classe seja respeitada se houver algum tipo de designação. Se qualquer outra pessoa for titular e puder ter a oportunidade de ser designada e movimentada na carreira, a classe intermediária também tem direito de fazer isso. Marta, só um minuto, Rafa. O que você está questionando é o seguinte: como os defensores que estão terminando o curso de formação, vai ficar mais um mês aí, eles vão ser designados. Veja se eu estou correto. Você está pretendendo o seguinte, que se vai haver designação, que seja respeitado as classes. Por exemplo, a inicial, tem alguma vaga na inicial? Tem.
Tem alguém da intermediária que tem interesse naquela vaga, ou seja, que as classes venham dos que já existem hoje, dos que já estão hoje com titularidade, seja da mais antiga até a inicial da carreira, para que depois as vagas remanescentes, essas sim, sejam designadas os defensores que estão acabando de entrar. É isso? Que seja respeitada a atividade como quando era a vaga de designação, sempre era respeitada. Certo. Ao invés de botar, só para concluir, ao invés de, por exemplo, alguém que está entrando agora, tem uma vaga em Vitória da Conquista. Eu colocar essa pessoa designada em Vitória da Conquista quando eu tenho um defensor que já está na classe e que tem interesse, é mais antigo já, de ir para a Vitória da Conquista. Doutora Célia tem um colega novo, do concurso novo, que está em Feira de Santana, enquanto essa vaga não foi oportunizada a nenhum dos colegas do concurso anterior de 2010. Então, essa situação, eu estou falando enquanto eu sou representante da classe intermediária aqui no Conselho. Cada classe tem uma representação justamente para que seja ouvida a voz de todas as classes. E aí eu trago essa questão, para esclarecer. Porque é uma coisa muito específica e às vezes o Conselho não tem conhecimento disso. E aí eu trago as solicitações à administração. Bom, mais uma vez, havia também pessoas do concurso 2010 que estavam em Salvador, designadas, enquanto pessoas que eram do concurso anterior estavam no interior não tiveram a possibilidade de ser designadas para lá. Sempre foi feito assim. Embora, claro, que a gente só vê a coisa lógica do nosso interesse no momento. Naquele momento não se vislumbrava isso. Aí agora, nesse momento, parece que o interesse é esse. Embora, enfim, pode ter surpresas quando as pessoas imaginarem que com dessa forma estão defendendo o seu próprio interesse. Mas, como eu disse, a solicitação foi feita ao defensor-geral. O defensor-geral já disse que vai receber os defensores antes de fazer a designação. Mas, enfim. Só com relação à questão do interesse, né, como foi colocado, é só para esclarecer, eu não tenho interesse pessoal nisso, eu sou titular de Santo Amaro, estou recebendo minha sede agora, trabalho lá, estou fazendo um bom trabalho e não tenho interesse em ser designada. Então, isso não é um interesse pessoal meu, é realmente uma questão de representação da classe que eu pertenço. Ok. Mais alguém tem alguma coisa para colocar? Só o último informe, na quarta-feira vai ser inaugurado o núcleo de atendimento a vítimas de crimes violentos. Só para explicar o que é esse projeto, até para evitar que tenha algum ruído, não se trata de representação na área penal. Ao contrário, a representação com o seguinte raciocínio. Durante muito tempo, especialmente as pessoas que trabalham na área penal e que trabalham na defesa dos direitos humanos, têm que conviver com alguns ataques como se, e aí entre aspas, como as pessoas falam, esse pessoal dos direitos humanos só se preocupa com quem cometeu o crime ou quem é acusado, não se preocupa com a vítima, etc, etc. E uma coisa que a gente sempre pensou foi, quem faz a acusação, quem defende as prisões cada vez maiores, em que ela está se preocupando com a vítima? Por que uma prisão por um longo período melhora a vida da vítima ou da família da vítima? Por que construir leis mais duras e penas maiores melhora a vida da vítima ou da sua família? Na verdade, essas pessoas não têm nenhuma preocupação com o que acontece com a vítima. Tem uma preocupação com o réu, uma preocupação de piorar a vida do réu, é apenas isso. E o que a Defensoria vai fazer a partir de agora? A pessoa que sofreu um crime violento ou tem algum familiar que sofreu um crime violento pode procurar a Defensoria que vai dar um atendimento psicossocial, vai fazer uma triagem já de algumas demandas que podem surgir para uma vítima. Por exemplo, se acontecer um homicídio, é importante saber se a pessoa que morreu, ela tinha filho. Quem vai tomar conta dessa criança? Quem vai ter a guarda? Havia algum benefício previdenciário a receber? E a partir daí vai ser feito um encaminhamento para as áreas da Defensoria ou para os outros órgãos que façam o atendimento. Então é a forma de chamar a vítima, mostrar para ela e para a sociedade que se preocupar com a vítima não é ter a cultura punitivista. É o contrário disso. Então vai ser na quarta-feira, aqui no Conselho, 3 horas da tarde, estão todos convidados. Foi boa a explicação do senhor, porque eu resisto veementemente à vítima da Defensoria. Eu resisto. Eu não vejo nada demais eu defender quem comete crime, se é um dever constitucional. Mas, já que é esse lado, né,
Por exemplo, quando a entrevista que se saiu dizendo que as mulheres presas tinham direito àquele habeas corpus por causa das crianças. Não é só por causa das crianças, não. Por causa delas também. Por causa delas também. Elas presas, amamentando, entendeu? Não é nada confortável uma gestante ter que parir acorrentada numa mesa, algemada numa mesa de parto. E aquele ato de parir é de toda mulher que está grávida e tem que ter um certo conforto mesmo, independente de ter cometido um crime ou não. Mas, tchau. Eu não fico confortável em ver. Eu tenho medo de ver a Defensoria Pública atuando como assistente de acusação do caso. Mas não é assistente de acusação. Se não é para isso, né? Mas eu tenho medo. Não, eu não quero. Obrigado. Mas muito obrigado pelo esclarecimento. Então, pessoal, sem mais o que colocar, declaro encerrada a sessão. Está encerrado? Eu já estou de pé. Não, não deixa.